Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 7 de novembro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado a semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Semana passada foi marcada por manifestações durante toda a semana, inclusive no final de semana, onde vários manifestantes estão discutindo a respeito da legitimidade ou não da eleição, do segundo turno da eleição. É claro que até agora não existe nenhuma comprovação judicializada, pelo menos, sobre algum tipo de fraude na eleição, mas de qualquer forma as manifestações têm ocorrido de forma bastante pacífica, muito organizada, desde que o presidente Bolsonaro colocou no programa dele de que os fechamentos de rodovias e algumas outras manifestações mais truculentas deveriam ser evitadas. A população está fazendo uma movimentação muito interessante e, independente de alterar ou não o resultado das eleições com essas manifestações todas que estão acontecendo pelo Brasil, inclusive aqui em Goiânia, é importante salientar que isso acaba ajudando muito no processo democrático, tendo em vista que, se a gente tem uma oposição bastante consolidada e forte, obriga o governante a tomar algumas medidas que sejam mais negociadas com as outras partes e evita aquilo que aconteceu em alguns outros governos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em que o presidente tinha uma liberdade grande demais e isso aí pode ter ocasionado alguns outros problemas mais complicados. Esperamos que isso não aconteça no Brasil nesse novo mandato, independente do que aconteça agora com essas contestações todas que estão acontecendo. É importante colocar também que no Brasil a gente tem a alteração do horário de funcionamento da Bovespa. A partir de hoje, a Bovespa funciona até às 18 horas. Devido ao término do horário de verão nos Estados Unidos, a Bovespa vai esticar um pouco mais o horário, começar um pouco mais tarde, terminar um pouco mais tarde, para poder se adequar ao horário mundial. Falando de Estados Unidos, a grande preocupação lá continua sendo com a inflação, que vem trazendo alguns movimentos importantes. Na última semana, o Banco Central norte-americano fez um aumento da taxa básica em mais 0,75%. É o quarto aumento de tamanho significativo na taxa básica dos Estados Unidos, passando agora para uma faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. É bem provável que na próxima reunião o aumento seja um pouco menor, seja de 0,5%, mas a preocupação continua sendo em até onde que vai esse aumento de taxa básica. A expectativa é que ele ultrapasse a meta dos 5% ao ano de taxa básica nos Estados Unidos, e isso compromete de forma significativa o crescimento da maior potência do planeta. E isso pode, inclusive, trazer uma certa recessão não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E o mesmo está acontecendo com a Europa, com a situação um pouco mais agravada por conta da guerra da Ucrânia, mas com o mesmo problema. E o Banco Central Europeu já deixou bastante claro, assim como o Banco Central inglês, deixaram bastante claro que não vão perder para a inflação, mesmo que isso custe o crescimento dos países da região. Ou seja, é bem provável que a gente veja uma recessão significativa nos próximos 2, 3 anos por conta desse movimento tardio consertar o problema da economia, e é o dilema que a gente já vem comentando algumas vezes, de salvar a economia ou salvar a moeda. E isso aí acaba sendo bastante complicado para todas essas regiões. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.